Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu sempre digo para os meus alunos e quero dizer para todos aqui, em decorrência do que eu vou falar na sequência, eu sou crente, tá? E falar desse assunto, de fato, é sempre um perigo. Há divergências muito grandes em relação ao tema, como já foi brilhantemente apresentado aqui pelo professor Saião. E qualquer posição que você assuma, eu quero dizer para você o seguinte: você é um herege. Para alguém você é, nem que for para um testemunho de Jeová, você é um herege, né? Então, eu quero aqui fazer algumas provocações, porque depois haverá um momento de perguntas, e eu também quero aprender com vocês. Esse assunto não é um assunto que a gente se atreve a dizer que sabe. Pelo contrário, a gente estuda e a gente percebe que sempre tem aquelas pontas soltas que você não consegue juntar de modo algum. Bom, eu quero começar a minha fala aqui com algumas definições. O tema que me foi colocado é a iminência do fim em Qumran e no Novo Testamento, dentro do tema escatologia, Bíblia, teologia e prática. Então eu quero trabalhar um pouquinho com definições. Em alguns momentos a definição é algo que eu adoto, né? Não é necessariamente aquilo que todos concordam, mas de três palavras especialmente: escatologia, apocalíptica, que já foi mencionada aqui pelo professor Saião, e iminência. Eu acho que nós precisamos parar um pouquinho para falar disso, porque esse é o meu tema. Depois a gente vai para Qumran, quero mostrar algumas coisas. E também vamos para o Novo Testamento. Eu vou fazer algumas provocações. Graças a Deus que você não pode tirar as cadeiras daí e jogar aqui em cima da gente, né? Mas, brincando, claro, mas eu quero provocar porque entendo que o tema é fundamental. Como já disse o professor Saião, todas as gerações sempre se entenderam como aquela em que Jesus vai voltar. E ao invés de olharmos para isso como um problema, eu penso que nós devemos olhar para isso como algo muito saudável. Viver com essa expectativa de que Jesus vai voltar a qualquer momento, que nós não sabemos, dá motivação, entre outras coisas, para a vida e para a vida cristã. Bom, primeiro eu quero falar aqui de escatologia. O que é escatologia, na verdade? Os dois termos, escatologia e apocalíptica, são próximos, né? São dois termos que vêm da língua grega. A escatologia, escatologia, né? E apocalipse é o nome do último livro da nossa Bíblia, mas que ultimamente tem ganhado lugar nas discussões no mundo da religião e também no mundo evangélico, né? Na minha época que eu fiz graduação, não se falava em apocalíptica, não ouvia isso. Mas agora, frequentemente, a gente está ouvindo. Então eu quero falar um pouquinho sobre esses termos, não só etimologicamente, mas o que eles representam e fazer algumas colocações minhas, né? Primeiro, quando nós falamos escatologia, eu penso que nós estamos nos referindo a algo mais ligado à teologia sistemática. Escato, que é o último, as últimas coisas, e logia, da onde vem a nossa palavra lógica. É a lógica da coisa, isso é, como é que eu posso sistematizar, dizer quais são os eventos em sequência que ocorrerão até o momento do fim. Por exemplo, você sabe, você é leitor da Bíblia, estudante de teologia, espero que você seja leitor da Bíblia, né? Que você leia a Bíblia mesmo. Você sabe, por exemplo, que lá no texto de Mateus 24, nós temos lá uma porção sobre isso, quando ele fala da destruição de Jerusalém e também da consumação. Ele diz ali, olha, isso aqui são os princípios das dores, mas ainda não é o fim. O que denota que há uma sequência
de acontecimentos. Mas que sequência é essa? Então, a escatologia, ela é, na verdade, um setor da teologia sistemática que se preocupa em tentar explicar qual é a sequência que nós podemos encontrar desses eventos até chegar ao final. Essa é, geralmente, a conotação deste termo, embora seja verdade, eu estou fazendo aqui essa definição, e estou falando dela porque vocês vão ver daqui a pouquinho que é importante para o que eu quero apresentar. Mas há autores, vocês vão encontrar livros e autores que usam o termo escatologia e apocalíptica quase como sinônimos. Inclusive há autores que falam de escatologia apocalíptica. Aí piorou, né? Escatologia misturou tudo. Então eu quero denotar primeiro isso. Escatologia, para nosso momento aqui, mesmo que alguns autores usem esse termo praticamente como sinônimo de apocalíptica, escatologia se ocupa do evento, da sequência de eventos. É a lógica que está envolvida nessa questão da sequência dos eventos até o momento do fim. Lembrando também, rapidamente, que a nossa sociedade judaico-cristã, vê a história como mais ou menos linear. A história teve um começo, tem um desenvolvimento e terá um fim. Há visões em outros lugares do mundo, há conceitos que veem a história de outra maneira. Isso é uma visão judaico-cristã ocidental nossa, e bíblica também, né? Deus criou todas as coisas, há um desenvolvimento histórico e vai chegar isso num final que na verdade não é um final, é uma virada, é uma transformação para melhor, que é a nossa esperança. E apocalíptica? Apocalíptica, esse termo quer dizer revelação, basicamente, mas não é qualquer revelação. É a revelação final, é a revelação do último momento. É assim que a gente entende, por exemplo, Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, a respeito das coisas que em breve devem acontecer. E nós conhecemos o livro do Apocalipse como um texto escatológico, né? Mas o próprio nome do livro já denota isso. E, aliás, há de fato uma classificação de literatura apocalíptica, que não se limita ao cânon que nós temos na Bíblia, mas a toda a literatura judaica, cujo início é mais ou menos o livro de Daniel, e vai até o Apocalipse de João. Há um período aí de uma presença muito forte desse tipo de abordagem e de literatura que está presente no Novo Testamento. No livro do Apocalipse, que é um Apocalipse, mas também há trechos apocalípticos, como Mateus 24 e 25, alguns chamam isso de o pequeno Apocalipse de Jesus, que também está em Marcos 13 e também está em Lucas 21, quando Jesus fala da destruição de Jerusalém, mas está falando também, ao mesmo tempo, do fim de todas as coisas. Então, a questão é que quando nós falamos de apocalíptica, nós estamos falando de alguns elementos de uma revelação a respeito do fim, mas que não necessariamente se sistematiza. Aliás, a literatura apocalíptica jamais ela nunca chega a um sistema. Ela é geralmente narrativa. E aqui vai uma provocação, inclusive no Novo Testamento. Você não tem uma teologia sistemática explicando os eventos. O que você tem são textos contingentes, que estão ligados a um momento, cujo objetivo está sempre relacionado a conforto. O pessoal que estuda comigo aqui sabe, por exemplo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 até o final, fala lá do arrebatamento da igreja, que o professor Luiz Saião já mencionou aqui, e muita gente se preocupa com a questão escatológica naquele texto. Mas por que Paulo escreveu aquele texto? Tem duas exortações ali, naquele trecho que vai do 4:13 até o 5:11, que nos mostram que a grande pegada do texto é pastoral. Porque ele diz duas vezes: consolem-se
uns aos outros com estas palavras. Por quê? Porque eles estavam vivendo momentos de luto e não sabiam o que fazer diante do luto, como relacionar sua nova fé diante de pessoas que estavam morrendo. Então isso é muito pastoral. Paulo não pretende apresentar uma sistematização, algo sistematizado de como as coisas vão acontecer. Ele escreve um texto para consolar os tessalonicenses, seus filhos na fé, que estão vivendo um momento de luto. Então, a apocalíptica, ela não se sistematiza, jamais, ela é sempre narrativa. Isso é importante. Em terceiro lugar, eu quero falar da iminência. O que é iminência? O professor Saião também já deu uma dica aí, né? Iminência, há alguns autores que querem fazer uma diferença na definição desse termo. O que é iminência? É uma coisa repentina ou é uma coisa muito próxima? Porque nós temos um desafio aí, né? O que significa, qual é a diferença? A diferença é que uma coisa repentina, ela vem sem aviso, mas ela pode demorar mais do que a gente imagina, né? E essa ideia de algo que vem de repente aparece inclusive nas ilustrações que nós temos no Novo Testamento. Uma delas, por exemplo, é quando se diz que o fim virá como ladrão. Vem como ladrão, né? Como é que o ladrão chega? Ele chega sem aviso. Só tem um jeito de você se preparar e não ser surpreendido por um ladrão. Qual é? Eu falei isso para os alunos, acho que foi esses dias. É estar preparado. Mas de quando em quando? Uma vez por ano você está preparado? Uma vez por mês? Uma vez por dia? Uma vez por hora? Não basta, né? Você tem que estar preparado minuto a minuto, segundo a segundo, é o único jeito. Então, quando o texto bíblico nos fala sobre isso, enfatiza a necessidade de estar preparado o tempo todo, o tempo todo. Se você conseguir se preparar para um assalto o tempo todo, quando o ladrão chegar, você fala, eu sabia que você ia ver. Já estava preparado. Mas não é assim que acontece. O elemento surpresa, na verdade, é a grande vantagem. Eu quero trabalhar com vocês aqui com a ideia de que a iminência, em Qumran especialmente, que eu vou destacar agora, e também no Novo Testamento, pelo menos eu não me contento com a ideia de que iminência é apenas algo repentino. Me parece que a linguagem dos textos é, de fato, sobre algo que pode acontecer e vai acontecer às portas. Está às portas. Está para acontecer, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos, a partir dessas definições, eu quero falar um pouquinho, então, dos manuscritos do Mar Morto. Eu não vou fazer a introdução, porque nós não temos tempo, né? Mas muitos de vocês, talvez todos saibam, quem está na internet também, a partir de 1947 foram encontrados fragmentos, manuscritos, num número razoável, ali na região do Mar Morto, que ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, ou também como manuscritos de Qumran, porque Qumran é o nome de um rio temporário que tem ali perto de uma das ruínas, que os pesquisadores entendem que naquelas ruínas viveu a comunidade que produziu esses textos. Resumindo, né? Esses textos já foram alvo de muita polêmica no passado e tal. A verdade hoje é que está tudo publicado, né? Há muitas teorias que foram levantadas há algum tempo atrás, caíram por terra. Por exemplo, a teoria de que os manuscritos do Mar Morto não foram publicados ainda, porque o Vaticano não permite, porque se os manuscritos do Mar Morto forem publicados, a fé cristã vai de água abaixo, né? vai ficar comprometida. Isso não aconteceu, está tudo publicado, não era isso, os motivos são outros, está tudo aí, mas nos fala, nós temos um texto que nos fala também sobre essa questão da iminência, do fim, uma comunidade escatológica que produziu textos da época, mais ou menos, dos apóstolos, do surgimento da fé cristã. Textos que ficaram guardados em cavernas, que não tiveram nenhuma interferência de ninguém até 1947. Então, eles são importantes por causa disso. Então, eu quero falar um pouquinho
desses textos, especialmente sobre a questão da iminência. Eu tenho uma citação, não sei se é possível, passa para mim o próximo aí. É isso mesmo, né? Eu não estou enxergando aqui. Exatamente. Essa é a fala de Garcia Martínez, é um dos grandes especialistas nos manuscritos do Mar Morto, e eu estou citando ele, poderia citar outro, mas estou citando ele porque ele tem textos em português, há inclusive textos de Qumran, ele foi publicado em português, todos os manuscritos do Mar Morto, exceto os bíblicos, em português, já desde 1995. E olha o que ele fala, os textos, textos escatológicos, apocalípticos de Qumran, os textos designam como os últimos dias, ou o final dos tempos, uma realidade que a comunidade de Qumran percebia como imediata, e de alguma forma como já presente, e cuja espera condicionou toda a sua existência. Então veja bem, está aqui também, né? Então são textos que não só falam do final dos tempos como sendo o seu tempo, que já está ali presente, mas esta visão, ela condiciona toda a existência da comunidade. Isso é, ela vive em torno disso, desta ideia de que o fim chegou. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês um só, não dá para compartilhar mais textos, né? Não temos tempo, mas para mexer aí com o pessoal que possa e queira estudar, eu quero mostrar aqui para vocês um trecho do documento de Damasco, que está publicado. Aliás, é uma coisa curiosa, o documento de Damasco já existia fora de Qumran, foi encontrado num Guenizá, no Cairo, mas foi encontrado também nos manuscritos do Mar Morto, e por essa razão esse texto ficou também em evidência. Entre outras coisas, esse documento de Damasco nos fala sobre a origem daquela comunidade. E olha o que ele fala aí, ó. No tempo da ira, aos 390 anos após tê-los entregue nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, visitou-os e fez brotar de Israel e de Arão um broto de plantação para possuir a sua terra e para engordar com os bens de seu solo. Passa o próximo, por favor. Coloca o próximo para mim, por favor. Isso. E eles compreenderam a sua iniquidade e souberam que eram homens culpáveis. Porém eram como cegos e como quem as apalpadelas busca o caminho durante 20 anos. E Deus considerou as suas obras, porque o buscavam com coração perfeito, e suscitou para eles um mestre de justiça, para guiá-los no caminho do seu coração. Veja, é uma profecia que fala do surgimento da comunidade. Depois do cativeiro da Babilônia, 390 anos, surgiria uma comunidade. Se você fizer a conta, 586 menos 390, vai dar 196 ali. Só que ele fala aqui que eles ficaram 20 anos procurando. E depois de 20 anos, portanto, em 176, seria mais ou menos isso a data, surge um mestre de justiça. Esse período aí, 176, coincide muito de perto com o que é chamado a revolta dos Macabeus, que aconteceu naquele período que é conhecido por nós como período intertestamental, né? Agora, o que é interessante destacar aqui, e a única coisa que eu posso fazer com o tempo que nós temos, é que esses 390 anos não surgiram do nada. Ezequiel capítulo 4 tem exatamente esse número. Quando ele fala do cerco de Jerusalém, ele diz aqui, eu vou ler só o versículo, tá, que tem a ver, versículo 5 do capítulo 4 de Ezequiel. Porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, num total de 390 dias, e você levará sobre si a maldade de Israel. Dias aí, no próprio texto, ele fala que dias são anos, né? Na sequência, ele vai dizer, quando você tiver cumprido esses dias,
deite sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Interessante aqui que ele fala 40. A comunidade fala de 20. Fala de 20 dias. Parece que há uma relação aí. Os estudiosos geralmente consideram. Não espere encontrar uma correspondência exegética, hermenêutica, entre o que você vê nos textos de Qumran e o texto bíblico. Não tem necessariamente o mesmo contexto. A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é interessante, isso fala de como a comunidade surgiu, que momento e também para quê. Ela vai dizer, Israel se desviou, mas Deus levantou um povo e lhes deu um mestre de justiça. Não vai dar tempo de desenvolver aqui, mas esse mestre de justiça, geralmente os estudiosos também caminham para a compreensão disso, de que é o cara que interpreta as escrituras para a comunidade. Interessante que nós temos uma versão antes de Cristo, mais ou menos, do que é a doutrina católica romana sobre isso, né? Até hoje a doutrina católica romana é o clero interpreta a Bíblia, ponto final. Para um católico romano, a questão de escatologia, quando Jesus vai voltar, é o clero que diz, acabou, não tem que se preocupar com isso. Mas como nós somos de tradição protestante, só a Escritura, estamos aqui, tentando entender o que o texto bíblico diz, né? Mas esse mestre de justiça é o camarada que vai interpretar para a comunidade o que significa o texto bíblico no sentido de cumprimento para a comunidade. E eu quero mostrar para vocês mais um único texto. Esse aqui é interessante, tá? É parte do que os estudiosos chamam de os textos Pesher. Pesher quer dizer também interpretação, e há vários textos em Qumran que são interpretação de determinadas passagens do Antigo Testamento. Como é que eles fazem? Eles pegam a passagem, fazem uma citação, imediatamente ele faz uma aplicação que não tem qualquer correspondência necessariamente com o contexto, com as questões de exegese, de coerência do texto e tudo mais, mas que tem uma aplicação para a realidade deles. E eu quero mostrar para vocês um trechinho do Pesher dos Salmos, o Salmo 37, é o próximo. Olha só o que ele está dizendo aí. E os que esperam em Javé herdarão a terra. Sua interpretação, ele está citando o Salmo 37, versículo 9, um trechinho. Aí ele fala assim, sua interpretação, eles são a congregação de seus eleitos que fazem a sua vontade. Isso é, essa parte do Salmo se aplica àquela comunidade. Tá bom. Aí na sequência tem Salmo 37, 10. Ainda um pouco e não há mais malvado. Isso é, os malvados, os ímpios, serão extintos da terra. Aí tem um espaço em branco, vacate quer dizer isso. Aí no Salmo ainda 37, 10, fixar-me-ei em seu lugar e já não estará ali. Sua interpretação se refere a toda a impiedade no final dos 40 anos, pois eles serão consumidos, e não se encontrará sobre a terra nenhum ímpio. Olha só, ele está falando de um momento de completa extinção dos ímpios em 40 anos. 40 anos a partir de quando? Talvez isso seja uma referência indireta aos 40 anos de Ezequiel. É difícil a gente ter certeza do que ele está dizendo, porque o documento é fragmentado, porque a interpretação ela não segue necessariamente regras hermenêuticas, né? Aliás, esses dias aí eu recebi um vídeo, esses dias mostrando que esse tipo de interpretação está bem em voga, né? Eu não vou falar aqui qual é o texto, porque vai ficar evidente. Mas alguém pegou aí Juízes capítulo 10, versículo 3, e Eclesiastes capítulo 10, versículo 2,
Só que em Eclesiastes 10:2, você tem que ir para o original hebraico ou para a Almeida Antiga, esquerda e direita, senão não dá certo. Tá? E, né, quem leu aí ou quem viu sabe do que eu estou falando. Então, é uma interpretação muito parecida com o Qumran. Agora, o que é interessante que eu quero destacar aqui é que parece que, de fato, o Garcia Martínez e vários estudiosos têm razão. Há um pouco de dificuldade de lidar com todas essas datas, mas a comunidade de Qumran se via como uma comunidade final, a restauração de Israel, diante de um fim iminente, isso é, para logo, para já, vai acontecer agora. Inclusive ele dá data, ele diz que a comunidade surgiu cumprindo uma profecia, 390 anos depois de Nabucodonosor, que é uma relação numérica, né, pouco exegética, mas numérica com Ezequiel, e que depois de 20 anos, o mestre de justiça surge para mostrar à comunidade o caminho. Aqui ele fala, depois de 40 anos, tudo vai acabar e não se encontrará na terra nenhum ímpio. Esses são apenas alguns exemplos mais diretos, eu diria assim, né? Mas são suficientes para exemplificar o que eu estou querendo dizer aqui, sobre essa questão da iminência. Aqui, iminência não é só uma questão repentina. A iminência aqui é uma questão imediata. Vai acontecer agora. Vai ser logo. Está por um pelésimo. Está às portas, né? Como a gente ouve aí no mundo evangélico, de modo geral, Jesus está às portas. Então, a ideia aí está aí, vai acontecer. Inclusive agora o pessoal vendo, né? Momentos como esse, uma guerra na Ucrânia, que vai saber lá que vai virar essa guerra. Muita gente já está vendo aí, inclusive eu ouvi uma profecia dizendo que o anticristo já está na terra. Houve um pastor batista que escreveu um grande comentário bíblico, que eu não vou citar, aquele Novo Testamento interpretado versículo por versículo, que disse que o anticristo está presente no mundo desde 1962. Ele nasceu em 1962, é meu contemporâneo. É um 60 já, né? Está demorando para se manifestar, de acordo com essa profecia aí, daqui a pouquinho não cabe mais. Mas essa ideia de iminência, né, está presente aqui e a gente vê bastante. Agora, eu quero citar para vocês um texto que eu achei curioso e vou explicar por quê. Alguns pesquisadores entendem o seguinte: esse negócio de apocalíptica, do fim de mundo, é alienante. Isso só serve para alienar ou para desviar a atenção das pessoas e iludi-las, de modo que elas não se preocupem com o que realmente está acontecendo. Isso é, elas não se preocupam com o mundo, né? Eu me lembro, por exemplo, lá nos anos 80, quando eu fiz teologia, que havia, naquela época, uma ascensão da teologia da libertação. E uma das críticas da teologia da libertação a nós evangélicos era: vocês ensinam as pessoas a morrer, mas não ensinam a viver. Vocês prometem para elas o céu, mas elas ficam de braço cruzado, esperando o céu chegar. Recentemente, há autores, um deles é um autor chamado Di Tommaso, que fala o seguinte: olha, a apocalíptica tem que jogar no lixo. Tem que ficar de fora, porque ela é alienante. Você fica pensando tanto no céu que você esquece da terra. Você fica esperando o fim chegar e não assume os compromissos necessários aqui na terra. E um outro autor, eu quero citar um aqui, mas é um debate interessante, eu coloquei aqui no texto, né? Chamado Sean Frayne. Ele fala: não, pelo contrário, em Qumran a gente encontra, por exemplo, uma associação de dois gêneros. A apocalíptica se associa ao sapiencial, por exemplo. Então, no próximo texto, eu quero só mostrar rapidamente esse texto. Por favor, o próximo slide aí. Que é um texto sapiencial que tem um... Está aí? Aqui não, será que está aqui? Não, antes. Antes disso. Não entrou esse texto, então? Não entrou aí. Tá, mas eu tenho aqui, ó. O que é interessante é que é um texto sapiencial, mas que ele usa uma expressãozinha típica
porque aparece quase 30 vezes, que eu estou acompanhando aqui o DJD, que é a publicação oficial dos manuscritos do Mar Morto, que traduz essa expressão por o mistério que há de vir. Ele faz várias associações sapienciais, mas usa, junto com isso, um termo que provavelmente é apocalíptico. E aí, o Sam Friend diz o seguinte, a apocalíptica não tem que ser alienante. Pelo contrário, a apocalíptica pode ser muito engajada. Ela pode ser, ao contrário, uma motivação para você se engajar nas questões presentes da vida. E eu achei isso muito interessante. Agora, para não demorar muito, meu tempo já está esgotando, e o Novo Testamento? Meu tema é falar do Novo Testamento. Então eu quero só fazer o geral. Você conhece algumas passagens, certamente, que estão lá e que nos provocam. Por exemplo, várias vezes você vai encontrar Jesus dizendo, nos evangelhos e nos paralelos, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Está lá, certo? Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Você vai encontrar, por exemplo, em Mateus 10, 23, a afirmação, vocês não vão percorrer todas as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Isso é Mateus 10, 23. A gente tem também, curiosamente, sempre antes do relato da ascensão, aliás, da chamada transfiguração de Jesus, a seguinte fala, há entre vocês alguns que não verão a morte, até que venha o reino de Deus. Aí eu quero lembrar do Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, né, que Deus lhe deu, a respeito das coisas que em breve devem acontecer. Podemos também, quero fazer outras leituras aqui, só para lembrar, né? Gálatas 4:4, Paulo diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio, né? O Filho de Deus vem na plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Hebreus 1 e 2. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, os últimos dias não são agora, século 21. Últimos dias é o tempo do escritor de Hebreus. Para ele já é últimos dias. Por que nós temos esse tom no Novo Testamento? Porque, de fato, os apóstolos entendem que as promessas de Deus se cumprem na vida, morte e ressurreição de Jesus. É o momento de Deus, o momento último de Deus, a revelação maior de Deus. E a partir daí eu entendo que é verdade o que alguns autores dizem. O termo cumprimento é o termo chave. Quando os evangelhos, ou mesmo outras partes do Novo Testamento, vão falar a respeito do Antigo Testamento. O que está lá está se cumprindo agora. Por quê? Porque o Messias veio. Porque o Messias viveu, morreu por nós, ressuscitou e voltará. Por último, eu quero fazer uma associação interessante, que também é uma provocação, né? Quando nós vemos a instituição da Páscoa, em Êxodo 12, a gente vê lá Deus dizendo para Moisés, olha, vocês vão celebrar isso sempre, né, fazer essa celebração sempre, matar o cordeiro, vocês vão fazer essa festa, vão fazer essa celebração. Por quê? Para que quando os filhos de vocês lá perguntarem, vocês vão dizer, olha, é porque Deus nos libertou do Egito. Aí nós temos a Eucaristia, a ceia do Senhor. O que nós encontramos na Eucaristia que tem uma relação com a Páscoa, que eu não preciso discutir aqui. Mas interessante, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, ele diz, todas as vezes que vocês comem desse pão e vocês bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Não é para a geração futura. Impressionante isso. O Novo Testamento me parece
e aí eu coloco aqui para a gente discutir depois com os colegas aqui, não tem uma previsão de gerações futuras. Não há isso, uma previsão de 20 séculos de história da igreja, pelo menos não explicitamente. Uma coisa para a gente discutir. Eu sei que há uma discussão sobre isso, alguns entendem que essa questão da iminência é mediada pela convocação para pregar o evangelho a todas as nações. Tem outros textos para considerar, né? Mateus 24, 14, né? E esse evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então nós temos uma tensão aí a ser resolvida, tá? Mas essa questão da iminência é muito forte de fato. Alguns teólogos, inclusive, acabaram jogando a toalha, né? Um deles, bastante conhecido, eu posso citar porque ele é bem conhecido, mas há outros, Albert Schweitzer, que foi missionário, foi músico, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e é conhecida a palavra dele, né? Ele tem o seu livro A Busca do Jesus Histórico, que está em português, e ele fala o seguinte: o Jesus histórico não interessa para a igreja e para a religião. Por quê? Porque o Jesus histórico vai nos escandalizar. Ele entende que Jesus foi alguém que pensava que era realmente o Messias, mas morreu na cruz, e aquilo que ele imaginava não se cumpriu. O que é impressionante é que esse homem se tornou missionário depois. Mas é uma provocação que ele fez. Como é que nós podemos entender isso? Claro que parte dessa batata quente aqui, que eu levantei, vai ficar para o professor Marcos. Cadê o professor Marcos? Está aí? Não? Deve estar nos assistindo. Porque o tema dele é sobre essa tensão, né? Entre o já e o ainda não. O professor Saião já mencionou alguma coisa, mas eu usei esse tom aqui que é para provocar mesmo a nossa reflexão. Mas quero terminar dizendo o seguinte: é muito interessante o fato de que esta iminência não começa no Novo Testamento. Os profetas já falam disso. Por exemplo, Ezequiel fala assim: já chegou o fim. Ezequiel capítulo 7, versículo 2 e 3. Pode ler lá. Chegou o fim, né? Joel, diante daquela praga dos gafanhotos, pois ele fala da efusão do Espírito Santo, mas ele fala também, o dia de Javé já chegou, está próximo, está aí. Então os profetas que viveram muito tempo antes, também tiveram essa noção de um dia do Senhor imediato. Agora o que é interessante também observar, me parece, uma discussão para a gente fazer aqui, que os elementos do presente, da realidade e o que virá, estão amalgamados. Não estão separados, não estão sistematizados. E essa é a dificuldade que nós temos. Daí as figuras que eu coloquei aí. Pode passar, por favor. Essa figura, por exemplo, né? Ela nos ilude. Dá a impressão que a moça está beijando, vocês estão vendo ali? Então, está beijando a estátua. Mas, na verdade, a estátua está muito atrás dela. Tem uma ilusão de ótica aí. Passa a próxima. Só para eu terminar. Essa também. Evidentemente que o rapaz não está acendendo cigarro no sol. Mas a imagem cria uma ilusão, porque o sol e o rapaz estão no mesmo plano, assim como a moça e a estátua estão no mesmo plano. Me parece que vale a pena a gente discutir um pouquinho no Novo Testamento esse tipo de coisa, porque, por exemplo, a destruição de Jerusalém, bem como a consumação, estão amalgamadas, sem serem separadas claramente. E aí, quando chega na teologia sistemática e na escatologia, nós temos que fazer esse exercício. É isso aí, gente. Uma provocação que eu espero que possa ajudar você. Muito obrigado.